Boa tarde, pessoal. Hoje nós vamos continuar o nosso projeto de extensão, projeto que leva o nome de Proposta de Assessoria Administrativa aos pequenos e os médios empresários. E esse projeto também está ligado à disciplina que a gente tem de tópicos de extensão universitária. E aí nós vamos falar um pouco hoje a respeito da administração e manutenção do serviço de consultoria. Então, a gente tem aí vários tópicos, várias situações para falar sobre isso. E, em primeiro momento, nós vamos colocar a administração e avaliação do serviço de consultoria, ter interação entre os serviços de diferentes consultorias. Então, a gente coloca entre 1, 2 e 3. Saber identificar e contratar os consultores ideais para o serviço específico. Cada serviço que a empresa está demandando parte do pressuposto que deve-se buscar profissionais competentes dentro de cada área. Ter adequado sistema de administração de projetos. Então, assim, a consultoria é uma área brilhante que se tem na administração, que trata diversos assuntos, né, diversos temas, que levanta diversas situações, identificando aquilo que está oculto, dando a solução daquilo que necessita para uma melhor gestão, sanando os vazamentos que a empresa propriamente possa ter. Então, a consultoria, ela leva esses pilares, né, dentro da administração, e ter adequado um sistema de administração de projetos faz parte também de de um bom sistema da busca da consultoria, se necessário. A administração e avaliação dos serviços de consultoria, nós temos aí, no grupo 4, ter adequados indicadores de avaliação. O indicador de desempenho estabelece quanto foi efetivamente realizado ou melhorado em relação ao que foi anteriormente programado. Então, nós temos aí letra A, letra B, letra C, né? Indicador de desempenho, indicador de progresso, indicador de intervenção. Então, dentro da administração e avaliação do serviço de consultoria, a gente pode trabalhar com a hipótese A, levando em consideração o indicador de desempenho, que estabelece quanto foi efetivamente realizado e melhorado em relação ao que foi anteriormente programado, isso depois da consultoria já executada. Indicador de progresso estabelece quanto foi efetivamente realizado em relação às várias etapas estabelecidas no contrato entre as partes. E indicador de intervenção estabelece as maneiras como as intervenções devem ser realizadas sempre que ocorrer um problema no processo do sistema a ser considerado. Então, na administração e avaliação do serviço de consultoria, a gente leva em consideração esses 3 aspectos. E aí a gente segue, dentro ainda desse mesmo critério, né? Ter progresso e acompanhamento em tempo real. Valorizar os funcionários da empresa cliente. Saber ouvir consultor, empresa, cliente. Então, a gente tem algumas dicas, né, alguns passos que devem ser levados em consideração da contratação de uma boa consultoria, quando que eu identifico o melhor profissional dentro daquilo que a minha empresa está necessitando. Manutenção e aprimoramento dos serviços de consultorias. Então, a gente tem plano que extrapole o tempo do projeto de consultoria. Nós temos a interação com os outros projetos e as atividades da empresa cliente. Patronos responsáveis por cada assunto da consultoria realizada. Então, a consultoria, ela tem os seus eixos, né? Eu vou identificando a necessidade da consultoria e, posteriormente, a necessidade da contratação de um consultor dentro desses eixos que a gente está falando hoje.
né? Quer dizer, a administração e manutenção do serviço de consultoria, aí a gente tem dentro de duas questões para estabelecer alguns passos, né? Estruturar um processo de administração e de avaliação para um serviço específico de consultoria em uma empresa e de seu conhecimento. Debater outras maneiras a serem consideradas pelas empresas clientes para adequados processos de manutenção de aprimoramento do serviço de consultoria. Tá, esses dois temas, né, são temas que a gente pode debater dentro da empresa, buscando, sim, o melhor profissional, buscando, sim, aquilo que a empresa realmente pode se contratar um consultor e ter uma ênfase melhor, um resultado melhor dessa consultoria. E a gente coloca uma reflexão, elencar e hierarquizar um conjunto de assuntos, um processo de administração, avaliação, manutenção e aprimoramento de serviços de consultoria. Então, assim, elencar e hierarquizar um conjunto de assuntos, a gente pode fazer isso, né, dentro da nossa própria empresa, como que a gente vai levar em consideração os assuntos que possivelmente poderia ser executado por uma consultoria. E aí a gente, caso, né, para análise, proposta, solução e debate. A gente coloca um problema da administração de 3 empresas de consultoria atuantes na Beta Indústria e Comércio de Alimentos Limitada. Vamos partir do pressuposto que há problemas na administração dessa empresa. Muito bem. Aí a gente coloca característica do consultor empresarial. A gente vai seguindo. Quais são as características que se tem do consultor empresarial, levando em consideração fatores de influência da vocação do consultor? A gente coloca aí, vocação de consultor, integridade profissional, valor proporcionado, qualidade de vida. Vocação do consultor. Então, são as escalas que se tem para a identificação de um bom consultor. Característica de comportamentos, quanto que a gente vai ver as características de um bom consultor, como que a gente identifica? Atitude interativa, atitude racional, parte do mundo, relacionamento com as pessoas, diálogo amplo e otimizado e negociador. Então, o consultor ele tem que ter uma atitude interativa dentro da empresa, ele tem que ser o mais racional possível na tentativa de resolver e sanar os problemas, ele tem que ter a parte sistêmica de tudo, né, parte do mundo, o relacionamento com as pessoas, ele tem que ter um bom relacionamento, o diálogo amplo e otimizado, e o ser um negociador. Então, as características que se tem para um bom consultor. E ainda, valores culturais consolidados, interesse para o negócio da empresa cliente, ênfase nas pessoas, clima de confiança, administração de erros, comprometimento das pessoas, lealdade plena. Aí a gente tem valores culturais consolidados, interesse pelo negócio da empresa cliente. Então, quando se tem dentro da empresa essas características, principalmente com o comportamento das pessoas, a lealdade plena, a gente busca dentro da empresa uma questão muito forte que a gente chama de comportamento dentro da questão da consultoria. Tipos de consultor irracional. Como que a gente pode ver isso dentro da nossa consultoria? Como que a gente pode ter o tipo de consultor irracional? Então, isso aqui é inteiramente teoria, né? Então, basicamente, a gente segue essa teoria. Mas tipos de consultor irracional, depressivo, paranoico, compulsivo, esquizofrênico, dramático, místicos, teorias, né? Basicamente, a gente passa. Característica de habilidade. Como que eu posso
ter essas características de habilidade. Eu posso trabalhar com a questão da inovação, eu posso trabalhar com a questão dos auxílios da decisão dos proprietários e das prioridades, autocontrole administrativo e estratégico, pensamento estratégico, agente de mudanças, intuição, otimismo e segurança, trabalhar em equipe e realismo. Então, eu vejo as características e habilidades do consultor que a gente deve se levar em consideração. E ainda, dando continuidade nessas características e habilidades, aspectos quantitativo e qualitativo devem ser levados em consideração dentro da consultoria, responsabilidade, isso nem se fala, né? A responsabilidade do consultor, o respeito com o trabalho com as pessoas, a administração de conflitos, como que deve ser feito isso dentro do sistema, daquilo que a gente prega, da questão de uma boa consultoria, a administração do tempo, né? Visão abrangente, ética, foco de ataque e elemento surpresa. Então, dentro desse conceito, a gente coloca duas questões principais, a administração de tempo, né, e a questão da responsabilidade. Os aspectos quantitativos e qualitativos, né, diz respeito às habilidades da consultoria, isso tem que ser definido muito bem, como que a gente vai trabalhar dentro da consultoria, daquilo que a gente chama de aspectos quantitativos e qualitativos, isso é imprescindível, como que a gente coloca isso, né, dentro da questão da consultoria. E regras cartesianas para o consultor, como que a gente evidencia essa questão teórica do alicerce da consultoria. A evidência, evitar precipitação e prevenção. A análise, dividir o todo em partes. Então, a consultoria, ela deve ser tratada em partes. Síntese, subir os degraus. Simples e complexo, conhecido e desconhecido. E o controle, fazer avaliações completas. Então, veja, esse itinerário que a gente tem aqui, 1, 2, 3 e 4, são regras cartesianas para o consultor, e isso dá uma ideia muito legal de como que eu posso traçar a consultoria dentro da minha pequena e média empresa, né? Eu posso colocar em evidência, né, evitar a questão da precipitação e a prevenção. Eu posso colocar em análise, dividir o todo em partes, isso é extremamente importante, né, detalhar minha consultoria. Eu posso sintetizar, né, colocar aquilo que é simples e complexo, de maneira bem definida, conhecido e desconhecido. E eu posso colocar um sistema de controle, fazer avaliações completas, avaliações mais intensas do trabalho de consultoria. Ainda a característica de conhecimento, quando que eu envolvo essas características de conhecimento do processo de consultoria. Conhecimento de sua especialidade, conhecimento da administração, tem que haver, né? Sem o conhecimento de especialidade de administração, não há condições de se falar em consultoria. Desenvolver situações alternativas, visão de longo e curto prazo, pensar grande, desenvolver um projeto que possa levar a minha empresa um pouco mais adiante, né? Ser um pouco mais ousada, generalista com especialização, trabalhar em tempo real. Então, tudo isso a gente leva em característica de conhecimento daquilo que a gente chama de tópicos abrangentes da questão da consultoria. Característica ainda do conhecimento, direcionado para o mercado, né? A consultoria ela pode ter esse aspecto, né? Ela pode ter essa incumbência. A empresa ela não está bem direcionada ao mercado, ela precisa ainda ser trabalhada. Então, o processo de consultoria ele pode ser eminente e muito eficiente nessa missão. Raciocínio lógico, saber buscar e consolidar informações, ter inteligência empresarial, conhecimento de economia e de política internacional. De repente, a minha empresa ela precisa que possa ser levado em consideração esse aspecto. Transformar o impossível em possível em condições gratificantes de trabalho. Então, tudo isso, essas características do conhecimento, do contexto de consultoria, deve ser levado em consideração.
E a gente coloca ainda algumas questões, né, ainda cartesianas, em cima de características do consultor executivo, lá do século XXI, navegador, alpinista, viajante, malabarista, empreendedor. São aspectos do consultor que pode ser crucial na minha empresa. Aqui um tópico, né, relativamente muito importante, que é a questão da ética. O consultor ele tem que ter uma ética absoluta dentro do trabalho de consultoria, né? Capacitação efetiva, essência de serviço, inovações, alavancar o desempenho. Então, eu coloco lá 1, 2, 3 e 4. Eu coloco 3, serviços propostos, esclarecer, finalidades, resultados esperados, recursos, limitações, finalidades, prazo, investimento, despesas, assuntos sigilosos. A consultoria ela sempre vai lidar com alguma coisa que diz respeito a algum assunto sigiloso, de alguma tecnologia, de alguma estratégia, daquela particularidade da empresa que não deve ser revelada, porque isso vai atrapalhar o processo de estratégia da empresa entre a empresa, seus concorrentes, mercado, etc. E a gente tem ainda a questão da ética. A gente tem aqui do número 5 ao 12, dentro da ética do consultor. Veja a importância da ética, é crucial. Realidade cultural do cliente, interação com funcionários do cliente, vontades próprias, transferências de conhecimento, empresa, cliente, concorrentes, interação com outras consultorias, honorários, postura e atuação. Então, veja, a ética dentro da consultoria, ela tem ela é precursora, né, no processo de consultoria. Então, a ética ela é imprescindível, justamente porque esse trabalho de consultoria envolve questões tecnológicas, questões, particularidades que a empresa tem, e isso exige do consultor todo esse processo ético. Identificação do consultor ideal. Então, a minha empresa, ela precisa, eu como pequeno empresário, médio empresário, eu preciso identificar um consultor que seja o ideal para a minha empresa. Como que eu vou visualizar isso? Ter uma visão ampla, do equilíbrio, risco versus certeza, forte questionamento, administração de problemas, ocupa espaços vazios da empresa cliente, sabe expressar-se, importância da empresa cliente, confiança interativa e consolidada, despreocupação com o crédito. E aí nós estamos finalizando a aula de hoje. A gente vai trabalhar mais um pouquinho daquilo que a gente chama ainda identificação do consultor ideal, que a gente viu o valor justo, a independência, a respeito da cultura da empresa cliente, trabalhar o conhecimento de pessoas, aplicar o endomarketing, disciplina de atuação, tempo de vontade de estudar e escrever, paciência, consultor de si próprio. Então, a gente finaliza aqui. Então, a gente vai ter um perfil ideal da empresa da consultoria, de uma empresa de consultoria para trabalhar na minha empresa, para eu contratar. Eu vou ver a mobilidade, flexibilidade, balanceamento da atuação. E critérios de avaliação, eu tenho o out, performance ou out. São critérios que propriamente a gente coloca aí dentro do processo. Para finalizar, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer um debate entre as pessoas, né, para a identificação do melhor consultor, da sua vocação, identificar outras características que o consultor empresarial deve se apresentar, debater as características apresentadas ao consultor para a sua realidade profissional, debater a questão ética do consultor, identificação e debate de outras sugestões para identificar o melhor consultor ideal, considerando a realidade, uma empresa de seu conhecimento, em que grau, em termos de ética, deve-se alertar a empresa cliente sobre problemas sérios que o consultor indica durante a execução do seu projeto, mas não façam parte desse mesmo projeto,
por outro lado, possa ser mal interpretados como crítica, parte da empresa cliente. E aí a gente finaliza aqui, pessoal. A gente fala um pouquinho sobre a questão de ética do consultor, como que a gente vai identificar o melhor consultor, o que a consultoria pode me oferecer, como que eu identifico dentro do processo, eu como pequeno empreendedor, eu como pequeno empresário, como que eu identifico a questão da consultoria, a necessidade que a minha empresa tem, como que eu posso contratar um bom consultor e ter um êxito daquilo que eu preciso, identificar aquilo que está oculto. Enfim, pessoal, grande abraço, até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau.